Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jaqueline de Literatura e hoje a gente está aqui para falar de mais um conto da obra Ânsia Eterna de Júlia Lopes de Almeida. Hoje a gente vai falar do conto número 7. O conto número 6 já está no canal do YouTube. E agora a gente vai falar então do conto Sob as Estrelas, que recebe esse título. Esse conto é dedicado a Olavo Bilac. Então a Júlia Lopes de Almeida dedica ao poeta parnasiano do século XIX, Olavo Bilac. O conto é narrado em terceira pessoa e começa com a descrição do padre Júlio. O Júlio está voltando do seminário, ele, uma figura muito misteriosa, um homem branco, alto, esguio, magro, com sua batina e muito pensativo, com um olhar cheio de mistérios. Ele olha para as colinas, para as encostas, para as rochas, para as árvores, para as flores, para a natureza e pergunta: onde será que está a Ianinha? Ianinha é o seu antigo amor. E aí a gente vai entender por que o conto é Sob as Estrelas. Eles se encontravam à noite no campo, enfim, em meio à natureza. Ninguém sabia desses encontros, somente as estrelas testemunhavam o amor dos dois. A Ianinha é descrita como uma moça jovem, ardente, com um olhar de mineira inculta, né? E desejava muito o Júlio. O Júlio, para encontrar com a Ianinha, fugia da casa em que morava junto com o seu tio, que era padre, e ela fugia da casa do pai e os dois se encontravam escondidos. Bem, foi uma tórrida história de amor, ambos se desejavam, mas o Júlio já tinha uma pequena vocação para a santidade, para a vida divina, junto à igreja, junto à religião. Até que o seu tio realmente diz que ele precisa ir para o seminário para estudar, então que ele vai se tornar padre. A Ianinha fica desesperada, se agarra aos joelhos de Júlio, diz que se entregou para ele, que entregou a sua vida a ele e que o ama muito e ele não pode ir. Mas ele consegue então vencer a tentação e o tempo todo o conto coloca esse amor sob a perspectiva do Júlio como uma tentação. Então ele consegue vencer essa tentação e vai para o seminário. No entanto, a figura de Aninha o tempo todo o atormenta no seminário. Ele lembra dessa paixão, ele tem essa tentação, né? Então ele fica rezando para que essa imagem quase que demoníaca da Ianinha saia da cabeça dele. Né? Ele vê realmente isso como uma manifestação do demônio, do desejo, né? E aí ele fica então no seminário até se tornar padre. O conto começa então com ele voltando do seminário, já padre, e se questionando se a Aninha realmente ainda existe, ainda está viva. O que ele faz? Ele visita um cemitério, o cemitério dessa vila mineira, na esperança de encontrar a Ianinha ali sepultada e então ficar mais tranquilo, porque então essa mulher teria morrido. Ele começa a olhar um túmulo, outro, identifica o túmulo de uma tia, de um amigo da família e não acha nenhum túmulo da Ianinha. Até o momento final da visita, em que ele se depara com um túmulo de uma criança, já aparentemente abandonado, com flores selvagens crescendo sobre essa sepultura, e aí o coveiro diz que essa criança era da filho da Ianinha, né, da pobre Ianinha, e que essa criança não chegou nem a ser batizada, ela morreu de peste. E aí ele fica profundamente tocado, ele tem uma vontade de cavar a terra e pegar aquele corpo e afagar, porque ele sabe que era carne de sua carne. Então ele identifica aquela criança como o seu filho. E aí o coveiro diz que ninguém sabe quem é o pai, dizem que é o diabo, o pai, né? E essa criança então morreu sem sequer ser batizada, vítima da peste. Bem, depois disso, uma noite, ele escuta o sino da vila mineira tocar à noite, né? Essa vila está profundamente calma, em silêncio, todos dormem e ele fica atordoado
com o sino do campanário tocando. Então ele pega um crucifixo e caminha segurando esse crucifixo como se fosse enfrentar realmente o demônio e vai até o campanário. Quando ele sobe na torre e chega onde está o sino, ele vê o corpo de Aninha. A Aninha está seminua, encostada no sino. E aí ela enxerga ele e diz que o ama muito, que sofreu muito, ela chora e diz que teve um filho dele. Ele não consegue falar nada, e é engraçado porque o conto fala a palavra amor não saiu da garganta do Júlio, né? E ele consegue vencer essa tentação mais uma vez. Embora ele tivesse vontade de abraçá-la, de acariciá-la e tivesse essa tentação, ele consegue vencer essa tentação. E aí ele se afasta com esse crucifixo e deixa a Ianinha. O que acontece é que a Ianinha acaba cometendo suicídio na corda do sino. Então o sino começa, assim que ele sai, que ele se retira, o sino começa a tocar de uma forma, né, muito desordenada, e aí o conto termina dizendo que então o sino aos poucos parava de tocar e junto dele o corpo de Aninha e a face dela que olhava para o vale onde eles se encontravam à noite sob as estrelas. Então ela comete o suicídio. Esse então é o conto número 7 e na próxima aula a gente segue a análise dos contos da Júlia Lopes de Almeida do livro Ânsia Eterna. Até lá, pessoal, um beijo!